E aí, beleza? Uma coelhinha chamada Judy Hopps caminha pela floresta à noite sem saber que há um tigre enorme à espreita para atacá-la. De repente, o felino a ataca, mas por sorte tudo não passa de uma encenação, já que na cidade dela, os animais vivem em harmonia uns com os outros. Na vila de Judy, ela não precisa mais se esconder e pode ser astronauta, assim como os jaguares podem ser juízes em vez de predadores. Apesar disso, Judy sonha em se tornar policial e quer ir para a Zootopia, a grande cidade onde qualquer animal pode realizar seus sonhos. Os pais da coelha acreditam que ela não deve fazer nada muito arriscado e a incentivam a se tornar uma plantadora de cenouras. Enquanto os adultos conversam, Judy se distrai com uma raposa laranja muito suspeita. Ela decide persegui-la e descobre que o animal está roubando algumas crianças. No mesmo instante, Judy exige que Gideon Grey devolva os ingressos das crianças, mas ele avança sobre a coelha e ela não se intimida. Isso deixa o ladrão ainda mais irritado, que acaba empurrando Judy. Mesmo assim, ela dá um chute forte no rosto da raposa, provocando um contra-ataque feroz. No entanto, Judy consegue recuperar os ingressos e devolvê-los às crianças. Depois desse incidente, ela decide não desistir do seu sonho de ser policial. 15 anos depois, está na academia de polícia de Zootopia, onde precisa passar por vários testes para se tornar oficial. Primeiro, ela enfrenta uma tempestade de areia e uma queda de 300 metros, mas acaba falhando. Em seguida, na escalada do muro de gelo, Judy não consegue firmar a pegada e cai. Finalmente, em uma luta contra um dos participantes, também não consegue vencer. No dia seguinte, enquanto escalava o muro de gelo novamente, a coelha usa uma tática e supera a parede. Além disso, na próxima luta, contra um animal muito maior que ela, Judy salta nas cordas do ringue para ganhar impulso e dar um golpe poderoso em seu adversário. Poucos dias depois, em uma cerimônia de nomeação, o prefeito Leonardo anuncia a nova policial Judy Hopps, que é designada para o centro da cidade, no distrito 1 da zona central. Antes de partir para a cidade, os pais de Judy lhe dão um repelente de raposas e se despedem. Quando o trem de Judy chega em Zootopia, há prédios e estruturas cercadas pela natureza. Minutos depois, ela chega à hospedaria tropical Bangalan e descobre que ficará em um quarto minúsculo com vizinhos barulhentos. No dia seguinte, ela se levanta cedo e decide levar o repelente de raposas antes de sair de casa. Ao chegar na delegacia, Judy é recebida pelo policial Garra Mansa, que mostra o caminho até o escritório do chefe. Ela entra na sala de reuniões, onde conhece seus novos colegas de trabalho e descobre que a delegacia está cheia de grandes feras. O chefe começa seu discurso desejando feliz aniversário a uma das policiais e depois disso distribui as tarefas para todos e deixa Judy como guarda de trânsito, o que a deixa desapontada. Ao mesmo tempo, a coelha pede para assumir um dos crimes relacionados ao desaparecimento de mamíferos, já que foi a melhor da turma, mas seu chefe não concede o pedido. Em vez disso, ele a desafia a emitir 100 multas por dia e Judy promete a si mesma que vai emitir 200 multas até a hora do almoço. Naquela manhã, a coelha vai para o seu posto de trabalho nos parques para distribuir as multas. De repente, uma raposa chama a atenção dos outros carros na rua e a policial começa a persegui-lo. Judy então entra em uma sorveteria, onde vê a raposa pedindo para comprar um picolé para seu filho. No entanto, o atendente não quer vender nada para os dois. A policial intervém e convence o recepcionista a vender o sorvete. No entanto, o pai raposa, chamado Nick Wilde, diz que não poderá comprar porque esqueceu a carteira. Judy decide pagar o sorvete para a criança e se despede da família. Um pouco mais tarde, a policial encontra o filhote e percebe que ele está carregando alguns potes com algo vermelho dentro. Logo em seguida, ela vê Nick no topo de um telhado e ele escorrega por uma trilha de sorvete derretido. Mais tarde, a coelha persegue os dois raposas até um local coberto de neve. Eles despejam o sorvete derretido em moldes e transformam em picolés em forma de patinhas que vendem para roedores. Os animais jogam os palitos no lixo e os dois trapaceiros coletam a madeira para revender. Depois, Nick entrega o pagamento para seu parceiro chamado Feneco. Ao mesmo tempo, a policial Judy questiona a raposa, que a engana distraindo-a e foge. Mesmo assim, Judy consegue encontrá-lo e o acusa de fazer serviços ilegais. Durante a conversa, Nick ofende a policial e nesse momento ela percebe que
está dentro de um tanque de concreto e acaba ficando presa sem conseguir continuar a perseguição. No dia seguinte, enquanto Judy trabalha, ela é vaiada pelos cidadãos. Então, um porco interrompe, dizendo que sua loja foi roubada por um furão. E imediatamente ela corre atrás do ladrão, que desvia de animais gigantes e passa por baixo de um carro da polícia e joga a mercadoria roubada por cima do portão e passa por um buraco estreito no chão. Judy consegue passar e os dois chegam a uma mini cidade de animais pequenos. O ladrão usa carros como patins para escapar, mas acaba derrubando vários prédios que caem em direção a Judy. Mesmo assim, a policial consegue segurar as estruturas com as próprias pernas e salvar os cidadãos ao redor. Logo após, Judy para em uma linha de trem e o ladrão passa pegando carona na locomotiva. Ele desvia de alguns obstáculos no caminho, mas não percebe que a coelha está logo à frente. Judy consegue alcançá-lo e o joga para longe. Antes que ela o detenha, o ladrão joga um donut gigante na sua direção, mas ela desvia. O problema é que a comida vai em direção a uma cidadã. A policial age rápido, salva a cidadã e finalmente consegue capturar o ladrão. Ao chegar na delegacia com o culpado, Judy é acusada pelo chefe de abandonar seu posto apenas para devolver cebolas a um comerciante. Diante da situação, ela exige que seu cargo seja mudado. Nesse momento, a senhora Lontrosa entra na sala dizendo que seu marido está desaparecido há mais de 10 dias e pergunta ao capitão se alguém pode ajudá-la. Judy se oferece para procurar o animal. O chefe Bogo pede que a mulher saia da sala por alguns minutos e demite a coelha por insubordinação. Assim, Judy precisa dizer à senhora Lontrosa que não poderá ajudar. Porém, quando abre a porta, eles se deparam com a vice-prefeita da cidade, que já contou ao prefeito que Judy está no caso do desaparecido. Isso obriga Bogo a dar 48 horas para que a coelha encontre o civil desaparecido. Caso contrário, Judy terá que renunciar ao seu cargo na delegacia. Ao olhar o arquivo do caso, a coelha descobre que não há pistas, exceto por uma foto, e percebe que Nick também está na imagem. Mais tarde, a policial procura a raposa, que se recusa a falar, pois precisa trabalhar para ganhar dinheiro. Então, Judy decide incriminá-lo por evasão fiscal e o obriga a ajudá-la no caso. Escutando tudo de dentro do carrinho de bebê, Feneco debocha do parceiro e vai embora, deixando Nick sozinho com a policial. Juntos, eles vão a um tipo de templo para encontrar um velho búfalo chamado Yax. Nick acredita que Yax pode ter alguma informação sobre o caso. Ao ver a foto do animal desaparecido, Yax diz que conhece o instrutor de yoga dele. Abrindo uma porta enorme dentro do salão, Judy encontra um tipo de spa onde todos relaxam sem roupas, pois o lugar é frequentado por animais naturalistas. Eles falam com o instrutor de yoga, que diz não saber nada sobre a senhora Lontrosa. De repente, Yax se lembra que o homem desaparecido usava um suéter de lã e calças de veludo novas. Além disso, o búfalo diz que ele entrou em um carro branco com rodas cromadas e descreve a placa. No entanto, Judy não pode verificar o número da placa porque ainda não tem acesso ao sistema da polícia. Ela pede ajuda a Nick, já que ele é um criminoso e conhece muitos animais. A dupla vai até o departamento de trânsito, onde todos os atendentes são bichos preguiça. O recepcionista trabalha muito devagar, o que deixa a coelha desesperada. Quando finalmente consegue a origem do carro, ela percebe que já está escuro e corre para Trundralândia. Mesmo sem mandado, Judy invade o local. Logo depois, eles entram na limusine, onde encontram marcas de garras no banco traseiro e a carteira do animal desaparecido. Nick encontra um copo com a inicial B gravada e percebe que o veículo pertence ao maior chefe do crime de Zootopia, conhecido como o Sr. Big. Nesse momento, Nick tenta fugir, mas é cercado por 2 ursos gigantes que o capturam e o colocam dentro de um carro. A verdade é que a raposa conhece o grande chefe porque tentou vender a ele um tapete caríssimo, que na verdade era feito de pele de gambá. Quando chega ao escritório do homem, um animal ainda maior aparece e coloca um gambazinho na mesa dele. Segundos depois, Nick pede desculpas e beija a mão do chefe. No entanto, a policial revela que seguiu as pistas do caso até a limusine de Mr. Big e que ele é o principal suspeito. Diante disso, o chefe ordena que seus capangas joguem Judy e a raposa no gelo, acessado por uma passagem secreta. Porém, os bandidos são interrompidos quando a filha do chefe entra na sala e reconhece a policial, pois ela a salvou do donut gigante. A gambazinha impede que os
os dois sejam jogados no gelo e convence seu pai a ajudá-los. O chefe conta que Lontrosa era seu florista e queria dizer algo importante. Então o Sr. Big enviou um veículo para buscá-lo, mas Lontrosa enlouqueceu no carro e atacou o motorista antes de fugir. Depois disso, Judy vai para uma floresta tropical procurar o funcionário atacado, Sr. Manchas, que estava espionando pela porta de sua casa. O animal ferido diz que Lontrosa ficou selvagem e destruiu tudo na limusine. Judy pede ao motorista para abrir a porta, mas antes que ele consiga, um barulho sinistro vem de dentro da casa. O jaguar começa a se transformar em um animal selvagem e avança sobre eles. Os dois fogem e pulam da ponte lá fora. Indo parar em um tronco gigante de árvore, rapidamente Judy pede ajuda ao seu amigo Benjamin na delegacia. Os fugitivos encontram um teleférico, mas a policial escorrega e o jaguar os alcança. Nick volta para ajudar sua amiga, mas o inimigo aparece e avança nele. Antes que a raposa seja atacada, Judy consegue amarrar uma corrente no pé do jaguar para detê-lo. Mesmo assim, o inimigo tenta avançar novamente e Nick se assusta, o que faz com que ele e Judy caiam do penhasco. No entanto, ambos conseguem se segurar em uma trepadeira que os leva a uma rede improvisada. A estrutura quebra e eles caem de novo, sendo salvos por outra trepadeira antes de chegarem ao chão. Após a chegada dos reforços, Judy se prepara para mostrar o jaguar ao chefe Bogo, mas o animal desaparece. Ele pede o distintivo da coelha, mas Nick diz que ela não vai devolver, pois está em um caso que nenhum policial experiente conseguiu resolver. Eles sobem no bondinho e Nick conta sua história para Judy, onde ele queria ser escoteiro, mas por ser um animal selvagem, foi torturado e negado no grupo, se tornando o criminoso que esperavam que ele fosse. A caminho da cidade, Nick tem a ideia de olhar as câmeras de trânsito. Então, eles procuram a vice-prefeita Bellwether, que tem um cabelo fofinho por ser uma ovelha, e os deixa sozinhos para verem as gravações. Logo percebem que Sr. Manchas foi capturado por lobos no vídeo. Judy segue o caminho que os criminosos tomaram, que leva a uma fortaleza no penhasco, fora da cidade. Ao chegar lá, Judy uiva para distrair os lobos, que começam a uivar de volta. Com isso, os dois conseguem invadir o esconderijo. Lá dentro encontram várias macas, uma sala de operações e marcas de garras no chão. No meio do silêncio, um tigre selvagem pula de uma jaula próxima, assustando os investigadores. Nesse momento, eles percebem que há dezenas de jaulas com animais selvagens. A policial encontra Sr. Lontrosa no mesmo estado selvagem que os outros animais. Há 14 animais no local, o que indica que todos os desaparecidos mencionados nos anúncios da delegacia estão sendo mantidos ali. De repente, alguém entra na sala e Judy e Nick se deparam com o prefeito discutindo com um cientista. O pesquisador explica que todos os animais enlouqueceram porque são predadores. A policial grava toda a conversa, inclusive quando Leonardo diz que ninguém pode saber disso, pois ele é um leão e também está sujeito aos efeitos da planta. De repente, o telefone da Judy toca, alertando o prefeito de que alguém invadiu. Os dois amigos saem correndo e se escondem em um dos quartos. Logo, os lobos aparecem, forçando a dupla a fugir pelo banheiro, caindo direto no mar. Horas depois, o chefe Bogo é interrompido pelo recepcionista, que avisa que a coelha encontrou todas as pessoas desaparecidas, levando à prisão do prefeito. No dia seguinte, o comandante da polícia organiza uma coletiva de imprensa e convida Judy para dar um discurso. Quando sobe ao palco, Judy é surpreendida por várias perguntas sobre o caso. Ela responde que só os predadores podem ficar selvagens, já que o único fator em comum entre eles é uma substância em seu DNA. Ela também menciona que no passado os predadores sobreviviam graças ao instinto selvagem de caçar outros animais. Nesse momento, Nick olha para as imagens na tela grande e começa a lembrar de seu passado. Quando Judy volta para Nick, ele pergunta se a coelha tem medo dele, já que ele é um predador. Nick percebe que Judy está sempre pronta para se defender dele, o que o machuca. Ele vai embora antes que Judy possa ir atrás dele. A imprensa interrompe Judy novamente com mais perguntas. Alguns dias depois, a cidade está em caos com vários ataques sendo relatados. Além disso, os predadores fazem protestos por conta das acusações ofensivas que se espalharam entre os cidadãos. Na delegacia, Benjamin arruma suas coisas, pois foi transferido da recepção para o depósito por ser um predador e, portanto, visto como uma ameaça. No dia seguinte, o chefe Bogo mostra Judy em uma capa de
revista. Mas Judy não está feliz, pois acabou dividindo o mundo animal. Antes que a reunião acabe, ela entrega seu distintivo e volta para a fazenda, onde volta a vender cenouras com seus pais. De repente, Gideon Grey chega em seu carro cheio de bolos e tortas. Ele se tornou um confeiteiro de sucesso e um grande fornecedor para os pais da Judy. Enquanto observa as crianças, Gideon fala sobre uma planta chamada uivadora, que fez o tio Terry ficar selvagem quando era criança. Nesse momento, Judy percebe que essa planta é a responsável por deixar os predadores selvagens. Ela pega a chave do carro e volta para a Zootopia. Ao chegar na cidade, ela bate na porta de Feneco, procurando por Nick, e conta toda a verdade. Mas Nick a ignora. Judy começa a chorar e pede desculpas ao amigo. Nick, ainda magoado, não responde, mas depois mostra que estava gravando toda a conversa, o que deixa Judy envergonhada. Mas, claro, feliz que ele a perdoou. Logo em seguida, os dois vão atrás de Duke, o rei da pirataria. O furão se recusa a falar sobre as plantas, mas muda de ideia quando os capangas de Mr. Big o capturam e ameaçam jogá-lo no gelo. O furão confessa que roubou as plantas para vendê-las para Doug, que é perigoso. Ao ouvir isso, Judy e Nick vão até o esconderijo do comprador, onde encontram um laboratório cheio de plantas crescendo. De repente, um animal entra na sala e pega um balde de plantas uivadoras que se transformam em líquido, resultando em uma pequena cápsula. Nesse momento, o carneiro atende o telefone e diz que um guepardo na praça é um alvo fácil, já que ele já pegou uma lontra em um carro em movimento. Quando o homem abre a porta do vagão, Judy o empurra e tranca a porta, prendendo o par de amigos dentro do laboratório. Nick rapidamente pega uma maleta para levar as provas para a delegacia, mas Judy tem a ideia de dirigir o vagão do trem até lá. No entanto, ela não percebe que os bandidos acabaram de embarcar na locomotiva. Um deles consegue entrar no corredor e dar uma cabeçada na porta, mas Nick consegue fechá-la. Outro animal surge pela porta de trás e tenta agarrar os dois. Nick abre outra passagem no momento em que o homem corre em direção a eles, fazendo-o colidir com o outro oponente. Nesse instante, o inimigo agarra Judy, mas ela se segura no chifre dele enquanto o outro corre na frente do trem e é forçado a desviar. O cientista joga Judy de volta no trem e ela precisa desviar dos obstáculos. Quando o trem sai do túnel, Judy percebe outro veículo se aproximando e pede para Nick acelerar. Ela empurra o oponente contra um dispositivo nos trilhos, mudando o curso da viagem. O vagão entra em uma pista adjacente que está bloqueada. Nesse ponto, a locomotiva perde o controle e eles saltam para fora do veículo, que explode em uma grande explosão. Após o acidente, Judy lamenta ter perdido todas as provas, mas Nick consegue salvar a maleta e eles seguem para a delegacia. No caminho, a vice-prefeita os encontra e pede que entreguem a maleta. Judy começa a suspeitar de Bellwether, pois ela os encontrou muito facilmente. A policial se recusa a entregar a maleta e percebe que os capangas da ovelha estão atrás dela. Nick e Judy decidem fugir, mas Judy tropeça e machuca a perna. Enquanto Nick faz um curativo rápido, os perseguidores se aproximam. Quando a vice-prefeita vê a sombra de uma coelha, ela manda os capangas checarem, mas eles só encontram uma boneca. Do outro lado, Nick corre com Judy nos braços, mas os bandidos os alcançam e jogam os dois em um buraco no chão. Nesse momento, a maleta cai perto de Bellwether, que rouba o objeto e atira o líquido em Nick, causando uma transformação instantânea. Imediatamente, Judy foge enquanto o predador ataca um boneco, mas continua perseguindo sua amiga. Ele a agarra pelo pescoço, mas o ataque era só uma encenação, pois Nick havia trocado o soro da arma da vice-prefeita por mirtilos. Mesmo assim, Bellwether afirma que não há provas contra ela, mas Judy mostra que gravou toda a conversa, inclusive quando a ovelha admitiu ter atirado o soro nos predadores de Zootopia. Com isso, Bellwether é presa e Mr. Lontrosa pode voltar para sua família. Depois de ajudar Judy a resolver o caso, Nick decide abandonar a vida de criminoso e se tornar um policial. Durante a distribuição de tarefas, o chefe Bogo anuncia que Judy e Nick serão guardas de trânsito, o que os deixa desapontados. Porém, era só uma brincadeira, já que a dupla precisava atender um chamado sobre uma corrida de carros. Logo depois, os dois amigos perseguem um carro a toda velocidade e quando finalmente conseguem parar o veículo, descobrem que o motorista é, ironicamente, um bicho preguiça. Terminando assim o filme
de animação da Disney de 2016, Zootopia, essa cidade é o bicho. Esse foi o Solucionando Animações e eu te vejo na venda de sorvetes do Nick. Valeu, é nóis. Fui.